Meus amigos, o tempo passa, o tempo voa e a Premier League continua numa boa. Que tiozão, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais, beleza? Daqui pra frente você faz o que você bem entender. Seguinte, Premier League, 30 anos. Eu não sei se você se ligou, mas se você é um habitué, um cara que realmente acompanha futebol internacional, acompanha a Premier League, você sabe que essa edição é especial. Ela já começou, inclusive, né, toda serelepe, com jogos muito bons, incluindo aí um excelente Fulham e Liverpool. O Liverpool já deixando 2 pontos no caminho, né? Teve gente brincando. Bem, com a primeira rodada, o Liverpool empatando com o Fulham, o City já é campeão inglês. Óbvio que é uma brincadeira, mas nas últimas temporadas tudo tem sido decidido o quê? No detalhe, em uma vitória, no saldo, muito pau a pau, assim, diferença de pouquíssimos pontos, porque são os times que têm dominado. Mas a Premier League nem sempre se resumiu, e ela não se resume hoje, a City e Liverpool, longe disso. Cada vez mais a liga mais rica do planeta, o campeonato nacional mais disputado, com o maior número de jogadores de alto nível, na média, com os clubes mais ricos do mundo. É óbvio que os dois primeiros, nesse momento, ainda são, e aí em termos de valor de marca, né, se a gente pegar os últimos levantamentos, Real e Barcelona, mas a tendência é que isso se estabilize e que daqui a pouco os times ingleses voltem a passar durante um bom tempo. O United liderou sempre esse ranking de valor de clube. A gente viu nascer para o mundo uma potência na era Premier League, como o Chelsea, no sentido mundial. O City também se consolidando como algo mundial. O Arsenal mudando a sua percepção interna na Inglaterra, porque ele era um time que nasceu visto como alguém que jogava feio, não era associado a futebol bonito. No febre de bola do Nick Herbie, isso fica muito claro. Era um time que, historicamente, não era do futebol bem jogado. A Premier League não tinha, o campeonato inglês não tinha esse rosto de um jogo bem jogado, do topo do futebol mundial. Eram estádios ruins, gramados ruins, o nível de futebol era ruim, não era o principal ponto de fuga para jogadores que queriam explodir na Europa, não era um principal desejo e sonho de vários jogadores, hoje é. E aí a gente vai mostrar números, vai falar de evolução, do porquê que a Premier League chegou nesse patamar e porquê que hoje tem o melhor nível de jogo jogado. E é curioso olhar para a primeira foto, essa foto é a foto de divulgação da Sky Sports para promover a primeira edição de Premier League em 92-93, completando agora 30 anos. E aí você vê aqui como os uniformes mudaram, né? Hoje tem um padrão muito maior. A Premier League, inclusive, tem um padrão de número, né? E de centimetragem de patrocinador, é tudo olhando para o produto final, tudo olhando para a estética da coisa, priorizando sempre os estádios cheios, os gramados perfeitos, a arbitragem que deixa o jogo fluir e que interfere muito pouco no jogo, não tenta ser protagonista, os uniformes também entregando visualmente algo muito bom para o público consumidor, que não é só o público consumidor na Inglaterra, né? A gente está falando de um público geral mundial que bate quase 1 bilhão de pessoas. Né? A Premier League tem números que são assustadores. E aqui a gente tem a primeira foto de divulgação com todos os participantes, né? Você vê ali, por exemplo, como era o uniforme do Manchester United na época, né? Ainda tinha o padrão das golinhas. A Umbro meio que dominava a Premier League, né? A gente está falando da empresa mais tradicional aí de material esportivo do jogo. Você vê o uniforme do Liverpool também, como era bem diferente. Você tem uma mudança muito grande até nos próprios patrocinadores, né? Mas muito uniforme bonito, o uniforme do Everton aqui. O Everton é engraçado, quando começa a Premier League, o Everton está num lugar que hoje ele não está mais, né? Você tinha ali um Big Five, praticamente, né? Os grandes 5 clubes da Inglaterra, que não contava com algumas figuras. Hoje você tem um Big Six, que já não tem mais o Everton, e em compensação tem, por exemplo, o Manchester City, você viu o Chelsea mudar de patamar completamente dentro da era Premier League. Então, assim, muita coisa aconteceu para quem acompanha e gosta de futebol junto com a Premier League, né? A Premier League representa uma grande revolução dentro do mercado de futebol, porque ela representa, ela nasce
a Premier League nasce meio junto com a Champions, né? E as duas muito esteticamente cuidadas, tudo muito bem pensado para que o produto final, o jogo, fosse respeitado e impulsionado. Acho que é aí o grande segredo da Premier e da Champions. E deixa eu falar rapidinho e dar um recado do parceiro mais antigo e mais tradicional deste canal, SofaScore, para quem gosta de acompanhar a Premier League, tempo real dos jogos, estatística das partidas, comparar os jogadores, ver os números dos seus principais ídolos, dos seus principais jogadores, dos seus principais craques, SofaScore, que me ajuda muito em preparação de jogos para Champions, por exemplo. Durante os jogos da Champions, eu estou acompanhando o SofaScore ali, porque às vezes a gente acha uma coisa e os números dizem outra, e a gente casa ali as duas coisas para chegar a uma conclusão. É 100% de graça, o link está na descrição do vídeo, você baixa e se diverte com o SofaScore, que pode ser usado também no PC, obviamente. Cara, os números da Premier League, como eu já disse, são assustadores. Se a gente procurar no Statista, que é um site que reúne estudos de mercado, estudos estatísticos, levantamentos, relatórios, e ele tem muito material da Premier League. Você pega, por exemplo, esse material especial de estatísticas e fatos da Premier League, você vai ver números assustadores assim. A receita de mercado no futebol europeu da Premier League representa 25,2 bilhões de euros. Essa é a receita do mercado europeu, mas dentro desse mercado aqui, a Premier League pega praticamente um quarto, né? A Inglaterra tem a maior receita das 5 grandes ligas. Se a gente pegar aqui 5,3 bilhões, a gente está falando aqui de um quinto, na verdade, né? É que esse número, esse relatório aqui, pegava números de projeções da temporada passada. Se a gente pegar projeções para a próxima temporada com um novo contrato de TV, isso aqui vai dar mais ou menos um quarto de valor, né? Representa. A Premier League tem o maior valor de marca das ligas europeias em todo o mundo, representa aí esses 7. Na verdade, aqui dá 7 milhões e 7,390 milhões de euros aqui, mas esse número está esquisito, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, porque se a gente pegar aqui, de fato a gente está falando em milhões de euros. Ó. É o valor da marca, só da marca Premier League. Não é do campeonato, tá? É o valor de marca. E aí, se a gente pegar e fizer outros levantamentos comparado a outras ligas e mostrar a evolução, por exemplo, dos valores de arrecadação de todos os clubes, é uma parada assustadora, assim, como a Premier League foi descolando, porque aí a arrecadação é o seguinte, os dois clubes mais ricos do mundo, Real e Barcelona, nesse momento. Qual o campeonato onde o público está mais presente e gera mais receita? A Alemanha. Só que em todas as outras, aí a Premier League vai e engole todo mundo, porque ela na média também tem clubes muito ricos, próximos de Real e Barcelona, na média de público e na arrecadação com receita, com renda de estádio, também está muito próximo da Alemanha, só que vai engolir, por exemplo, no direito de transmissão. E aí fica covardia a comparação, tornando o campeonato o mais rico do mundo. E aí isso é possível de você fazer as maiores contratações, de você descolar dos outros em relação a nível de competitividade, a levar os melhores treinadores. Se a gente pegar as receitas dos maiores clubes, das maiores ligas da Europa, levando em consideração 96, 97 até 21, 22, a temporada passada, olha como a Inglaterra vai simplesmente descolando das outras ligas, né? Você tem ali a Alemanha, Espanha, Itália e França. Eu não estou nem colocando Portugal aqui, mas o descolamento da receita dos clubes, somando todos os clubes ali, ó, a receita combinada de todos os 20 clubes da Premier League está projetada, isso para essa temporada, para a temporada que terminou, em 6,1 bilhões de euros na temporada 21-22. Espera que as equipes da primeira divisão da Inglaterra gerem 3 bilhões de euros a mais que os seus concorrentes de Espanha e Alemanha, por exemplo, que ocupam segundo e terceiro lugares. E aqui vem o ponto que eu estava falando, por que a Premier League está ganhando muito mais. A Alemanha é quem tem o maior número de média de torcida. A Espanha tem os dois clubes mais ricos do mundo. A questão da Premier League está aqui, ó. A razão para o abismo de receita da Premier League para as outras são os direitos de transmissão. A Premier League, e lembrando, isso aqui é importante a gente ressaltar, a Premier League antigamente era Barclays Premier League, tinha naming rights, já era mais dinheiro, ela vendia o seu nome para o banco Barclays. Ela em algum momento resolveu só fortalecer a marca e falar, não vou mais
negociar o meu naming rights, vai ser Premier League, é como é a Champions, como é a Copa do Mundo, não existe Copa do Mundo Coca-Cola, ou a Champions League Heineken, é Champions League, é Copa do Mundo e é Premier League. Então, ela resolveu apostar na força da sua marca, tamanha organização, tamanha revolução que ela promoveu lá atrás em 92, 93, quando a Inglaterra vivia problemas muito profundos de estrutura de estádio, questão com os hooligans, não era o lugar mais atrativo, repito. O primeiro brasileiro que foi jogar na Inglaterra, por exemplo, foi o Mirandinha ali na metade dos anos 80, na metade final dos anos 80. Então, tipo assim, enquanto isso já tinha brasileiro há muito mais tempo desbravando Portugal, desbravando a Espanha e outros países, a própria França, enfim, e a Inglaterra meio que ficava um reduto fechado. Para você ter uma ideia, na rodada inaugural de Premier League, 92, 93, só tinham 14 jogadores que não eram do Reino Unido, ou seja, que não eram nem irlandeses, nem ingleses, enfim, hoje em dia é bizarro, né? Você já teve time inglês entrando em campo sem nenhum inglês, por exemplo. Então, como você vê a mudança do campeonato, né? Como ele se tornou um campeonato mundial atrativo para todo mundo. E essa questão das receitas é uma parada assustadora, assim. A gente está falando de receitas vendidas, tanto interna quanto externamente, valendo, assim, bilhões, bilhões. Isso aqui, ó, essa mudança, aqui a gente está falando de bilhões, tá? Bilhões. O somatório do valor interno, externo com o valor interno. De 2007, é sempre vendido assim, né? O triênio ali. Você pega 2007 a 2010, ele vendeu o direito de transmissão para o mundo todo, 1,49 bilhão, e internamente 1,67. O grande salto foi aqui, ó. Esse direito 2016 até 2019 aqui foi uma explosão, porque você vê que o direito internacional saltou de 3,54 para 5,1 bilhões e o direito interno foi de 4,02 para 6,62. E agora, pela primeira vez, o direito internacional passou o direito doméstico. Foi para 6,55 e o direito interno 6,3. O direito interno até caiu. Ó. Se a gente pegar aquele pico de 2016, 2019, ele caiu. Só que o direito internacional só cresceu. A Premier League para o mundo foi só ganhando cada vez mais valor. Por quê? Porque é um produto extremamente bem cuidado, muito competitivo, que vai te dar ali durante de agosto até maio, vai garantir finais de semana e segundas-feiras e jogos de altíssimo nível, ou seja, é um preenchimento de grade muito rico, muito bom para quem transmite futebol. Então você vê o descolamento. Enquanto isso, as outras ligas não foram acompanhando isso, né? Ligas, inclusive, com dificuldade de vender os seus direitos de transmissão, como, por exemplo, o Campeonato Italiano, enfim. A Premier League não teve nenhuma dificuldade de negociar os seus direitos de transmissão. E esses dias o The Sun fez um levantamento muito legal de fotos icônicas desses 30 anos de Premier League. Essa foto do Wenger é maravilhosa, né? Ele foi expulso num clássico contra o Manchester United, é mandado para as arquibancadas, só que ele não encontra lugar para sentar. Ó. Essa foto ela é espetacular, né? Ela é maravilhosa. E aí você tem, essa é uma foto de muito interesse doméstico, né, com o Fulham, com o trio do Fulham fazendo comemoração, olhando para a câmera e tudo. E aqui você tem o pessoal do Swansea, o mascotinho deixado de fora da roda, é maravilhoso. Essa comemoração ela é do Bullard, comemorando, falando e dando esporro no seu time e tal, fazendo uma cópia, né, do que o seu treinador fazia. Aqui essa foto não é pouco icônica, mas essa daqui em 2012 com os fãs e o Gerrard é brincadeira. Né? Inclusive o Gerrard aparece em basicamente todas as seleções da história da Premier League e praticamente ele é o único desses icônicos jogadores da Premier League a não ganhar a Premier League. Né? É impressionante a relação do Gerrard com isso aqui. A comemoração do título do City e o pessoal derrubando a taça. Né? Inclusive amassou a taça por conta dessa quedinha aqui, que é dona, né, que eles deram, ela desprega ali da base
e acaba caindo. Esse gol aqui é muito marcante para quem acompanha a Premier League. É um gol que o Liverpool toma e a bola desvia num balão que estava no campo. Se eu não me engano, esse jogo é contra o Southampton. Não lembro se agora é com o Southampton, talvez não. Pode ser que seja. E aí tem o desvio no meio do caminho. E aí o Liverpool acaba tomando um gol de um elemento bizarro, né? Que não está aí. A comemoração do Di Canio, que foi um jogador icônico também, tem imagens muito históricas na própria Premier League. Essa aqui, quando o Mourinho era o Special One num clássico contra o Liverpool, né? E algo bem típico do Mourinho, entregou algo para a Premier League que não era muito comum, né? Essa coisa mais catimbeira, esse mind game, né? Esse jogo mental que ele fazia muito aqui, mas foi um cara altamente dominante. Se a gente pegar os grandes técnicos da história da Premier League, obviamente que o maior deles vai ser o Alex Ferguson. O segundo mais importante para mim da era Premier League ainda foi o Arsène Wenger, muito importante para o Arsenal. Acho que Mourinho e Guardiola estão ali, e o Klopp também, né? Se a gente for eleger os 5 grandes técnicos da história da Premier League, acho que a gente vai ter que botar aí Ferguson, Arsène Wenger, Guardiola, Klopp e José Mourinho. Não tem como tirar esses caras desse lugar, não. Aqui é um outro ângulo daquela foto, né? O Wenger sem conseguir lugar para sentar na arquibancada de Old Trafford. Aqui um momento muito marcante, lembrando os 96 mortos lá da tragédia em Hillsborough. E aqui é uma união muito legal entre um mini torcedor do Liverpool e um mini torcedor do Everton. Lembrando, é uma rivalidade fortíssima. O Everton começou a era Premier League, repito, estando lá naquele Big Five, que hoje é um Big Six e que não tem mais o Everton, mas tem, por exemplo, o Manchester City, não só por causa do Guardiola, deve muito ao Agüero, né, quando faz o gol que tira 50 anos de fila, mas o Guardiola é um cara altamente dominante aí. Essa comemoração do Gomes é absurda, né, jogando no Swansea, a comemoração da Pantera, é espetacular. Aqui uma baita de uma foto mostrando a divisão e o respeito da torcida de United e Manchester City. Espetacular. Aqui é uma foto também muito marcante e icônica da comemoração do Koscielny sendo asfixiado pelos seus companheiros de Arsenal, que é um time importante, cara, da história da Premier League moderna. E aqui o gol também tradicional do Balotelli, perguntando por que sempre eu, né? E aí algo meio Adriano, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Essa foto ela é extremamente marcante. O Rooney aqui jogando pelo Everton. Lembrando, ele tem o gol de estreia dele, eu vou mostrar, com 16 anos na Premier League, é uma parada surreal, né? E aqui já é a segunda passagem dele, comemoração também muito marcante no campo do Fulham, do Gerrard, espetacular. Aqui é histórico, né? Também para quem acompanha a Premier League mais antigamente, pênalti perdido pelo Van Nistelrooy, e aí ele é provocado pelo jogador do Arsenal, assim, de uma maneira muito surreal. Comemoração também muito marcante do Salah e do Cristiano Ronaldo na sua temporada de despedida, né? Aqui, salvo engano. Essa foto também é espetacular, de torcedores do West Ham assistindo aqui o último jogo no estádio do West Ham antes da mudança. Espetacular também, comemoração do Liverpool, do título. Não deu para ser uma comemoração em conjunto, né? Foi no meio da pandemia, 30 anos sem título. E aqui o senhor Premier League, o Alex Ferguson, que é espetacular, né? São 13 títulos de Premier League. É uma parada surreal, um dos gols mais bonitos da história da Premier League, no clássico City Manchester United do Wayne Rooney. Esse gol é espetacular. E aqui talvez a grande surpresa da história da Premier League, o título do Leicester. Tem outros momentos, obviamente, que são muito icônicos, como a voadora do Cantona. O Cantona é um jogador super importante na história da Premier League, não tem como negar isso, né? Ele precisa ser lembrado. E quando a gente vai olhar, cara, os recordes da história da Premier League, tem algumas coisas que são assustadoras, né? Obviamente, quem tem mais títulos da Premier League, o Manchester United com 13, também foi o que mais ganhou consecutivamente 3. O Guardiola pode tentar agora também igualar isso, né? Ele tem 2, ele tem 2, perdeu, ganhou 2. Perdeu para o Liverpool. A maior margem de título é do Manchester City em 17-18, com 19 pontos de diferença, e a menor também pertence ao City, foi uma diferença de 8 gols quando ganha lá do Queen's Park Rangers o gol do Agüero.
em 2011, 2012, que é esse gol que aparece aqui. Maiores vitórias em uma só edição. Isso aqui mostra o quanto é impressionante, né? City e Liverpool, em uma temporada 32, na outra temporada 32 também. E o menor número de vitórias em uma temporada, o Derby County ganhou um jogo na temporada 7 e 8. Isso aqui é muito surreal, e esse mesmo time tem a maior quantidade de partidas consecutivas sem uma vitória, né? 32. Cara, que coisa surreal, né? É impressionante. Maior quantidade de vitórias em casa consecutivas do Liverpool, entre 19 e 20. E a maior quantidade de vitórias consecutivas fora de casa do Manchester City. É impressionante, cara, o que o City faz aqui, ó. Inclusive a maior quantidade de vitórias em uma só temporada fora de casa também do Manchester City em 2017, 2018. E a maior quantidade em casa, o Chelsea, United, City e Liverpool. Todos os times meio que da era bem moderna aqui, né? É incrível. Se a gente for olhar para jogadores, e aí os números são impressionantes, né? O jogador que mais ganhou, o Ryan Giggs, estava lá em todos aqueles títulos do Alex Ferguson. Quem mais ganhou jogador da temporada, o Thierry Henry ganhou 2 vezes, o Cristiano Ronaldo ganhou 2 vezes, o Vidic ganhou 2 vezes. As temporadas do Vidic são espetaculares, inclusive eu me arrependi depois de não ter colocado o Vidic na seleção da história da Premier League, porque eu acho que talvez ele brigasse ali com o Van Dijk, seja Terry e Vidic. Pode ser que o Van Dijk até passe, mas eu acho que ele briga, e o Kevin De Bruyne também já ganhou 2 títulos, né? E quem mais ganhou títulos de jogador do mês, o Agüero ganhou 7 vezes, e o Harry Kane também ganhou 7 vezes, todos jogadores modernos, né? Da era mais moderna aqui. Quem mais jogou? Gareth Barry, por Aston Villa, City, Everton e West Bromwich, 653 jogos, cara, impressionante. E o Giggs, que jogou 22 edições de Premier League. É uma parada realmente surreal. O maior artilheiro da história é o Alan Shearer, que talvez você não conhece, mas jogou pelo Blackburn e pelo Newcastle, e fez história nos dois, parada surreal. E quem mais fez gols por um único clube, Sérgio Agüero, 184 gols pelo Manchester City. E o jogador mais velho a fazer um gol, Ted Sheringham, com 40 anos, 268 dias. E o mais novo foi em 2005, né, o Val jogando pelo Crystal Palace com 16 anos. Lembrando que a estreia eu já disse isso, do Rooney também foi com 16 anos, mas tinha uma diferença de dias ali, né? O goleiro com mais partidas sem tomar gol, Peter Cech, com mais clean sheets por único clube, ou seja, jogos sem tomar gol, Peter Cech. O cara que mais ficou jogos em uma temporada sem tomar gol, Peter Cech. É impressionante, né, cara? Eu botei até o Schmeichel na minha seleção de todos os tempos, ele lidera aqui e fez um golzinho, ó. Goleiros que já fizeram um gol, ó. Schmeichel e o Alisson tá aqui, ó. Também Tim Howard já fez. Impressionante, ó. Impressionante. E tem outros aqui, ó. Líder em assistência, Ryan Giggs também. Mais assistências em uma temporada, Thierry Henry e Kevin De Bruyne, que bateu o recorde esses dias. E mais assistências em um jogo só. O Dennis Bergkamp deu 4 assistências em um jogo só. O Reis também, Fábricas, Adebayor, Cazorla, Harry Kane e Pogba. Incrível. E treinadores, basicamente, tudo vai dar Sir Alex Ferguson, né? Olha lá. Mais título, mais basicamente tudo, ó. Mas quem tem mais partidas de Premier League é Arsene Wenger. Muito importante na história do Arsenal e da Premier League. Quem mais ganhou? Ferguson. Quem mais fez pontos? Ferguson. E quem mais disputou temporadas de Premier League? Arsene Wenger. Por isso que às vezes a galera tenta minimizar a importância do Wenger, mas, pô, não tem como, cara. Não tem como. E tá aqui o gol, ó. Ó, esse é o gol do Rooney na sua estreia em Premier League. Olha lá. E é um baita gol, diga-se passagem. Toma. Vai. Golaço. E o narrador ainda fala aqui, remember the name, Wayne Rooney. Lembre esse nome, Wayne Rooney. Incrível, viu, cara? Incrível. Mas tem alguns gols bem icônicos aqui também. Por acaso, se você botar no Twitter aí, Premier League Iconic Goal. Olha esse gol do Cissé, cara. Loucura, né? Impressionante. Esse aqui, para mim, é o gol mais icônico da história da Premier League, disparado.
o gol do Bergkamp contra o Newcastle, para mim é bizarro, assim. Para mim é o gol mais bonito, mais icônico, é o que me remete diretamente à Premier League. E o gol do Agüero é bizarro, né? Não tem como, olha lá. Recebendo, e aí lá, Agüero! Nos acréscimos, todo mundo que já viu essa narração, ou do Paulo Andrade na própria ESPN, ou a narração gringa, nunca vai esquecer que é o gol que garante o título, e é impressionante, assim. E o gol do Rooney também é para a galera mais moderna aí do século XXI, esse gol é absurdo, né? Um gol contra o Manchester City, eu mostrei a foto, mas agora, para quem não viu, esse gol é um bizarro, não tem como. Ele é espetacular. Então, cara, se a gente for pegar momentos icônicos, relevantes, históricos, o nível de jogo, a variação da qualidade desse jogo, né? Como recentemente tem mudado, tem o City nesse poder junto com o Liverpool, mas a gente já teve Chelsea e United em algum momento dominando, e United e Arsenal. Então a gente sempre teve um momento na virada ali do século, do século XXI, na primeira parte do século, que os times estavam batendo final de Champions ou indo para a semifinal toda hora, assim, Liverpool, Chelsea, Arsenal e United estavam toda hora chegando, e agora você tem a entrada nesse grupo do Manchester City, o Tottenham tem sido um time competitivo ali, o Arsenal está tentando renascer, você tem o Newcastle como um novo rico, que a gente meio que não sabe onde vai dar. Então, bicho, a Premier League é maravilhosa, assim, e ela trintou com totalmente em forma, viu? Viva a Premier League!